Eu me chamo Vitória, eu sou do centro acadêmico, né, o CAGEL. Entrei em 2019 na geografia, né, e a nossa gestão assumiu em maio, né, desse ano. Tem outros colegas do CAGEL aqui também que vão se apresentar, por favor, meninos. Boa tarde, pessoal. Sou Paulo Kaikowski, também estou no Centro Acadêmico de Geografia e eu tenho uma informação muito importante para passar para vocês, que essa reunião está sendo gravada, tá? Então, se alguém tiver alguma coisa contra, se manifeste, por favor. Mas é isso. Estarei auxiliando a Vitória. Bom, boa tarde, gente. Os calouros já me conhecem, acho que talvez alguns veteranos, inclusive, perdão, esqueci de citar a Juliana, que também é veterana. E eu sou o Felipe, eu sou ali em algum momento do segundo, terceiro ano da graduação, né, que já me perdi. E, na verdade, eu vou ficar aqui bem pouco tempo hoje, infelizmente, porque daqui a pouco eu tenho aula. E essa aula, como é de outro curso, eu não fui perdoado. Mas, enfim, espero que hoje a apresentação aí das experiências, né, que os ex-alunos da geografia tiveram seja bem boa para vocês e que possa ser um espaço bem produtivo, assim, que eu tenho certeza que vai reforçar um pouco mais ainda a vontade de estudar geografia que vocês têm. Obrigada, meninos. A gente convidou para compor essa mesa, né, para ajudar na nossa reflexão, a Juliana Baroni, a Adriane de Andrade, o Fernando Mendes, a Mariana e o Francisco Castelhano. Eles são, né, já se graduaram em geografia, eles vão contar, né, um pouco mais das experiências deles. Nesse primeiro momento, gente, eu queria que vocês se apresentassem, né, falassem o nome de vocês, quando você se formou em geografia e o que você anda fazendo atualmente. E depois eu vou, né, dar o tempo de fala de vocês, cada um vai ter aí uns 10, 15 minutos para contar um pouco mais, né, aprofundadamente. Mas nesse primeiro momento gostaria que vocês se apresentassem aí para os nossos calouros. Quem quer começar? Todo mundo tímido, pelo visto. Então a gente começa. Eu sou a Mariana Andreotti Dias, veterana desde 2015, quando colei o grau em licenciatura e bacharelado em geografia. 2017 terminei o mestrado e junho deste ano terminei o doutorado em geografia também. Então, formação inteira na Universidade Federal do Paraná. Oi, pessoal. Boa tarde, tudo bom? Eu tava lendo a mensagem aqui do Fernando, parece que o Fernando está tendo problema para ligar a câmera. Bom, enfim, só para deixar para vocês aí do CAGEL, acho que não sei se viram isso. Primeiro, muito obrigado aí pelo convite da gente estar participando aqui, né? Eu estou dividindo aqui a tela com a Mariana, porque a gente é casado, né? Então, ficou mais fácil para a gente dividir uma mesma tela. Bom, eu entrei na geografia em 2010, né? Já fazem 11 anos que a gente entrou na geografia. Eu me graduei também em 2014, licenciatura e bacharel. Na sequência, a gente fez mestrado e doutorado também na geografia aí na UFPR. No momento, eu estou trabalhando como professor na Universidade Estadual do Centro-Oeste, no campus de Guarapuava, no departamento de geografia. E também atuo como pesquisador na Fundação Getúlio Vargas, trabalhando aí com algumas temáticas geográficas aí aplicadas à climatologia. Mas, de novo, fiquei muito feliz com o convite de vocês de estar participando e rever alguns amigos aí também, né? Fazia tempo que a gente não se via.
Não tem ninguém inscrito? Tem? Vai lá, pode ir, Adriane. Bom, eu sou a Adriane, eu entrei na Geografia em 2011, então estou há 10 anos na Geografia, ainda estou, mas eu me formei na graduação e licenciatura em 2016, um ano depois da Mari, né, e do Castelhano. Atualmente eu estou fazendo doutorado, estou no 2º ano, e é isso aí, depois eu conto um pouco mais. Então, eu sou a Juliana, eu entrei na Geografia em 2014 e me formei em 2019, né, a colação de grau. E hoje eu sou professora da rede privada e faço mestrado em Política Educacional na UFPR também. Então, é isso. Fernando, você está conseguindo? Eu acho que só o meu microfone está funcionando. A câmera eu não sei o que deu. Tudo bem, vamos lá. Bom, meu nome é Fernando Mendes. Nossa, está dando retorno aqui, está difícil. Meu nome é Fernando Mendes. Eu sou formado em Geografia na UFPR. Me formei em 2018, na minha colação de grau, e atualmente eu faço um mestrado no programa de pós-graduação em Geografia aqui na UFPR mesmo. Obrigada, gente. Agora, eu vou dar para vocês 10 a 15 minutos, né, para cada um aprofundar um pouco mais, né, contar das suas pesquisas, das suas experiências na geografia, né. Eu gostaria que vocês, assim, pudessem inspirar nós, jovens estudantes de geografia, a traçar um caminho, né? Quais que são as possibilidades dentro da geografia, que é uma área tão vasta, né? O que nós podemos fazer, que caminhos podemos seguir, tá? Quem gostaria de começar? Acho que de sugestão eles poderiam seguir a mesma ordem que foi agora da apresentação. Se a Mari e a Castelhano aí não se importarem de começar. Então, começamos. Primeiro de tudo, né, dar boas-vindas a vocês. A escolha pela geografia não é uma escolha fácil, porque o mercado de trabalho vai na contramão do que... É para esperar um pouco? O Rinaldo está sinalizando para esperar ou não? Não, só pontuei isso, assim, só Tá. Então, parabéns por essa escolha. Porque... O Rinaldo está falando, para aguardar um pouquinho, por causa que ele não está vendo o intérprete, ele precisa fixar a janela do intérprete. Gente, vocês são de organizadores, vocês conseguem fixar o intérprete como geralzão? Eu não sei se eu consigo fixar para todo mundo, mas se ele for na sua janela, na janela da sua câmera, ele consegue fixar no computador dele a janela do intérprete. Talvez alterar o layout, Paulo? Mas isso altera para todo mundo? Então, deixa eu ver aqui. Oi, Ademar. Oi, ele sabe fixar a janela do intérprete, que ele está falando que não está vendo? Eu acredito que não. Como layout. No momento que revisou, ele não conseguiu... O que ele pode... Precisa ajudá-lo. Você consegue ajudá-lo? O que ele consegue fazer... Deixa eu ver aqui. É que eu acho que a hora que trocou de intérprete, o Meet não reconhece
movimento, né? Só reconhece voz. Deixa eu ver. Quem vai revezar com você? É a Marli quem vai revezar agora. Ah, tá. Só que a Marli já entrou, eu não vi É que nenhuma. Ela acabou de Ela chegar. acabou de entrar. Ah, tá. Então precisa ver. Vamos aprender alguma dinâmica para ver nessas horas da troca. Acho que avisar ele que vai trocar, daí as pessoas aguardam, e aí talvez o intérprete que vai trocar dá um oi pro Meet reconhecer e a janela aparecer. Mas eu mudei aqui o layout, acho que agora vai dar certo. Então tem que avisar, talvez no chat, né? Tá. Vou combinar com a Marli para avisarmos sempre no chat, aí e avisa o Reinaldo, quando for para a troca, aí vamos avisar ali, mas aí precisa procurar o intérprete, porque aí vamos ficar mudando a janela. Tá, então daí tem que aguardar, porque daí até ele fazer isso sozinho. Sim, leva algum tempo até ele poder procurar, né? Tá, mas vai dar boa, gente. Aí ele já achou a Marli? Tá vendo. Ok, então agora eu vou sair e aí vai haver a substituição da Marli. Daqui a 20 minutos eu volto. Acho que pode continuar então, Mariana. Que bom, então, deu certo. O pessoal que está chegando, então, estava falando, dando os meus parabéns pela escolha do curso de Geografia. Nós vamos falar pausadamente por conta do Reinaldo, tá? Para ele acompanhar bem a nossa fala. Então, sou veterana, defendi meu doutorado há pouco tempo pela Geografia aí na Universidade Federal do Paraná. E vou trazer para vocês na minha fala um pouco da experiência que eu tive ao longo do curso e agora pós-formada. Então, ao longo do curso, eu não tive muita oportunidade de ingressar na iniciação científica, fazer pesquisa nos laboratórios, porque eu precisava trabalhar. Eu sou do curso da noite, então a forma de suprir as necessidades básicas era por meio de estágios, que no fim das contas foi muito bom. Eu tive uma experiência muito boa, enriquecedora para o meu currículo. Então, eu cheguei a ficar com 2 estágios e teve um período de até 3 estágios. Então, era uma loucura, mas no fim foi muito bom. Então, uma recomendação é busquem estágios logo no início, para vocês se aperfeiçoarem, sentirem o mercado de trabalho, indiferente se você quer dar aula ou se você quer atuar no bacharel. Acolham o que tiver, vão em busca de experiência, porque a geografia é uma só, vocês vão usá-la, tanto no bacharel quanto na licenciatura, vocês vão usar o conhecimento como um todo. Então, vão atrás de estágio, assim que puderem, como forma a cumprir também os requisitos que o curso pede, mas principalmente pela experiência de vida de vocês. Além disso, né, também tive uma parte muito grande junto ao NAPNE, Núcleo de Atendimento a Pessoas com Necessidades Especiais, que eu acredito que a professora Laura Sereta falará com vocês daqui a uns 2 dias. É uma pessoa maravilhosa, e também foi muito enriquecedora a experiência. Fiquei 4 anos no NAPNE, e eu acredito que, ainda mais celebrando a chegada do Reinaldo, nós, como os professores ou como sujeitos, né, da sociedade, nós precisamos também colocar essas pessoas perto de nós, como professores, educadores e sujeitos da sociedade. Eles não podem ser colocados de forma especial, porque eles não são. Então, busquem também essa oportunidade, façam Libras e vão atrás desse conhecimento também. A geografia tem um know-how muito grande de metodologias para essas pessoas, e nós, como professores, também precisamos aprender, utilizar essas metodologias no nosso dia a dia também. Aí, no fim, após muitos estágios, ingressei no mestrado, fiz um mestrado basicamente em solos, na área física da geografia. Querendo ou não, existe essa divisão na geografia. Após 2 anos desse mestrado, que foi muito enriquecedor, aprendi muito,
eu voltei para a geografia humana, que foi desde sempre a minha afetividade maior. Então, fiz o doutorado na geografia humana, por isso que eu digo para vocês, após 6 anos aí de estudos, que a geografia é uma só. Vocês precisam dos 2 conhecimentos para, de fato, ser um geógrafo ou uma geógrafa feliz e, de fato, agente na sociedade, tá? Participem do CAGEL, também participei do CAGEL por alguns anos. É a formação da nossa militância, é muito importante, ainda mais nesse governo com essa necropolítica absurda. Nós escolhemos uma ciência que ela não é a crítica. A geografia é crítica. Quer vocês queiram, quer vocês não queiram. Tá? Então, esse é o momento de desistir, se isso não agradar o ouvido de vocês. Vocês vão ser professores ou bacharel, indiferente, mas vocês vão criticar os processos que os seres humanos fazem na natureza e na sociedade. Então, isso é geografia, é essa crítica que vocês precisam fazer. Então, participem do CAGEL, participem dos movimentos estudantis, participem dos lugares e dos espaços da universidade. Em breve, essa pandemia vai acabar e espero que vocês vivenciem a universidade com tudo que ela tem para oferecer. Ela é de vocês, vocês têm recursos. Quem não tem condição financeira muito boa, como eu não tive, vão atrás da universidade, que a universidade dá bolsa. A universidade dá restaurante universitário gratuito. A universidade, ela tem esse papel e o dever de acolher todos vocês. Então é isso, gente. Obrigada mais uma vez pelo convite, estou à disposição sempre. Já vou dando sequência, pessoal. Estava comentando com a Mariana antes da gente começar a sessão, né, que pensar e ver assim os calouros novamente, acho que para os demais colegas aí, para a Adri, para o Fernando, para a Ju, deve dar meio que um misto de inveja com nostalgia, né, ficar lembrando de quando a gente entrou também, né. É complicado a gente falar um pouco sobre as nossas trajetórias universitárias, porque a gente também entrou em um contexto histórico-político totalmente diferente, né? Eu me lembro quando eu entrei no curso de Geografia há 11 anos, eu não tinha muita ideia do que eu ia querer fazer profissionalmente, né? Tudo que eu sabia é que eu não ia querer ser professor e que eu gostava de Geografia. Então, a gente, né, a gente foi se arriscando no curso para tentar entender mais ou menos no que daria para se encaixar, e logo no primeiro ano surgiu uma oportunidade lá de uma bolsa de iniciação científica, né, na área de climatologia, que foi onde eu fui seguindo ao longo de toda a minha graduação, onde eu fui seguindo na pós-graduação e onde eu estou até hoje, basicamente, na mesma área de pesquisa, né. Ao longo aí de toda a nossa graduação, a gente teve a oportunidade de usufruir de uma série de serviços que a universidade foi oferecendo, e isso é uma coisa que a gente recomenda para todos, cara. Utilizem aquilo que a universidade oferece, porque a universidade oferece bastante coisa. A estrutura da universidade é muito boa. Espremam os professores, suguem deles o máximo que der, porque eles têm oportunidade, eles têm, na maioria deles, né, tem disponibilidade de atender vocês, tem interesse em acolher vocês em projetos diversos, isso vai ser fundamental para a formação de vocês. Acho assim que se você for para a universidade apenas para ter aula, né, e voltar para casa, você não vai conseguir usufruir a universidade da maneira adequada, digamos assim, né, nem que seja para ir, de fato, enfim, ir no bar com os colegas, né, tomar uma cerveja depois, conversar, papear. É assim que a gente constrói conhecimento dentro da universidade, assim que a gente construiu o nosso conhecimento também, né. Eu lembro o primeiro dia de aula que a gente teve lá com os professores na UFPR, e aí o professor Francisco, não sei se vocês têm aula com ele ainda, que ele está aposentado, a primeira frase dele para a gente foi assim, ó, vocês estão escolhendo geografia, então vocês tenham certeza que vocês não vão ficar ricos. Então eu repasso isso para vocês, cara, essa é uma certeza que vocês vão ter, né, que vocês não vão ficar ricos, mas vocês não podem ter uma vida muito confortável. Tá? A geografia oferece diversas oportunidades. Eu trabalhei depois de um tempo como professor, depois de licenciado, eu atuei aí como professor de ensino fundamental, médio, por mais ou menos uns 3 anos e pouco. Foi uma experiência muito boa, né? Eu fiquei muito arrependido de não ter valorizado mais a licenciatura durante o meu tempo de graduação, de não ter prestado atenção melhor nas aulas, né, que a gente tem de reitoria, de educação, nessa parte toda.
Mas, enfim, é o que eu falo para vocês, não subestimem algumas áreas do conhecimento agora, né? Às vezes eu não gosto tanto da área de humana, vou mais para a área de física. Esqueçam esse tipo de coisa, né? Realmente aproveitem o que lhes é posto. Na nossa época, a gente teve a oportunidade de ter bolsa, a gente teve a oportunidade de fazer algumas viagens com o curso, a gente teve a oportunidade de ir para a universidade física, né? Não ficar apenas no Google Meet. Eu espero que vocês possam ter também, né? Eu, por exemplo, tive a oportunidade de fazer intercâmbio com Ciências Sem Fronteiras, né? Hoje a gente pensar num programa do Ciências Sem Fronteiras no contexto histórico, político atual, acho que é meio que utópico, né? Mas foram oportunidades que foram surgindo, né? E que, enfim, colaboraram bastante com toda a nossa formação. Como eu comentei com vocês, né, hoje em dia eu dou aula também para o curso de Geografia na Estadual, na Unicentro, né, atuando também com disciplinas aí da área física, da área social, mas a UFPR ainda fica no nosso coração, né? Foi realmente um momento muito especial aí da minha vida, foi onde eu fiz todos os meus amigos, foi onde eu conheci minha esposa, foi o momento em que eu me formei como pessoa. Posso falar para vocês que eu fiquei 10 anos na UFPR, entre graduação e pós, acho que foram de longe os melhores 10 anos aí da minha vida. E eu desejo do fundo do coração que vocês possam ter também o mesmo sentimento quando vocês acabarem essa graduação, né? Preocupação com o emprego, com o futuro, isso aí vocês deixam para depois. Por hora, o que eu sugiro é que vocês curtam aí a universidade e aproveitem esse momento que é muito bom, viu? A gente gostaria, para finalizar, de mostrar algumas fotos para vocês se incentivarem e ver que existem muitos benefícios em fazer geografia. É muito bom. Então, vou compartilhar aqui a tela com vocês. Mali, se puder avisar o Reinaldo que a gente vai colocar slide e para ele fixar a tua tela, eu acredito que ele já fez isso, né? Mas só para garantir. Acho que é a tela inteira. Não, é porque eu faço assim, ó. Aí ela vai. Agora vai. Para vocês terem uma ideia, a gente não chegou nem a utilizar a bigarela, né? A gente fazia aula ainda no prédio antigo. Aqui é o setor, né? Então, a entrada, onde a gente teve a maior parte das nossas disciplinas. Aqui é uma foto na frente do CAGEL. Essa foto é muito legal, do primeiro dia de aula da minha turma, 11 anos atrás, lá no CAGEL. Vocês estariam tirando essa foto se não fosse a pandemia, acredito, né? Aqui é dentro do CAGEL e também na parte de trás, onde a gente usa para fazer um churrasco. São as estruturas que a universidade te oferece, né? A gente vai, você confraterniza, né? Conversa, bate papo, toma uma cervejinha. De fato, explora, né? O que a universidade pode oferecer. As nossas viagens, né? Então, nós fizemos muitas viagens, são incontáveis, e com recursos públicos, né? Então, muito estudo, mas também, principalmente para a socialização e o encontro entre estudantes, né? Que é o caso do Eregel, mas também o simpósio de Geografia Física, que é com esse ônibus, onde a gente começou, né, a nossa caminhada na pesquisa, né, na ciência. Aulas de campo, então, professora Olga, industrial. São aulas de campo, acho que vão fazer parte do cotidiano de vocês também, né? A maior parte ainda acaba sendo no Paraná, mas a gente fez algumas viagens de campo também para Santa Catarina, né? Para Ouro Preto, para São Paulo. Afinal de contas, vocês estão entrando numa disciplina que vai convergir o tempo inteiro a prática com a teoria, né? Sempre vai ser necessário sair a campo, sempre vai ser necessário explorar o espaço que é a nossa unidade de análise, né? E isso a UFPR sempre fazia da melhor forma possível. Aqui é uma brincadeira com os professores, né? Então, o professor Mendonça, que é o nosso pró-reitor também, maravilhoso, tem um carinho muito grande por ele, muito também por ele ser um exemplo de geógrafo. Ele é humano, ele é dedicado, e por isso que eu trouxe essa brincadeira. Ele não é carrancudo, assim, não, ele é bem querido. Espero que vocês tenham oportunidade de ouvir ele falar, porque realmente é muito bom, muito prazeroso. E os problemas dos campos, né? Então, o ônibus quebra, vocês vão ter que ajudar a empurrar o ônibus.
vocês vão ter que sujar o pezinho de lama, né? E isso é muito bom. Então, aproveitem mesmo. Apesar que vocês possam estar cansados no dia do campo, aproveitem, tirem foto, documentem tudo isso, que é muito bom. Campo integrado, então a gente foi para Ouro Preto, né? Tem uma professora nossa que também se aposentou, a professora Salete, de Geografia Cultural, que ela falava que a geografia se faz no bar. Mesmo que você não beba, né? Beba um suco, a geografia se faz nessas rodas, nesses momentos mais despojados, não é só na sala de aula, tá, gente? Então aproveitem esses momentos também. Tem alguns momentos que não dá para aproveitar muito, né? A gente se vê obrigado, às vezes, a fechar o olho e, enfim, né? Não é toda a roda de conversa que é tão legal assim, né? Às vezes a gente tem alguns momentos aí meio que fatigantes, né? A rotina de estudante também não é muito, muito simples, digamos assim, né? Mas, né, não são também tão momentos assim tão diferentes do que vocês vão passar, não. Tenho certeza que vão ter algumas disciplinas aí muito específicas, né? A gente não cita nomes aí, mas com certeza vocês vão passar por isso também. A Adri tá dando risada ali, ela tá pensando ali, né? Deve estar pensando ali nas mesmas pessoas que a gente, né? E parceria, né? Então, façam seus grupos, de fato, uma irmandade entre você e seus colegas, que enquanto um tira um cochilo, o outro anota, porque realmente é um ritmo muito intenso, vocês estão saindo do ensino médio, vocês vão ver que é uma outra pegada, vocês vão ter que ser protagonistas, vocês vão ter que se virar, o professor ele não vai ter dó de vocês, então façam uma parceria com seus colegas, que isso ajuda muito no percorrer, né? E aí a gente chega no destino, né, que é a nossa formatura, então amigos queridos que a gente leva para o resto da vida. Nem todos estão aqui, né? A Adri, a Gil não estão aqui, mas são amigos queridos. E momento de festa, né? Um momento que a gente vai guardar, é um momento muito importante para os familiares de vocês também. Então, viver tudo isso é muito bom. E aí, finalizo, né, com esses aqui, que, voltando a dizer que a geografia, ela é militante. Não estou falando que você precisa ir para a rua, mas se você puder ir, eu acho que é fundamental. E a geografia, ela desde sempre, ela nasce nesse momento, nessa roda de conversa entre estudantes, nessa parceria com os movimentos estudantis, e justamente, como eu disse, por ser um conhecimento muito crítico, um conhecimento que vai criticar a sociedade. Então, ainda mais no momento de agora, né? A gente precisa, sim, reivindicar e sermos pessoas mais críticas à nossa sociedade. Não é à toa que a universidade tem esse nome, né? Quer dizer, ela vai agregar em torno de vocês uma série de conhecimentos, uma série de oportunidades de crescimento, né? Oportunidades de você ter um crescimento político, de você ter um amadurecimento político, filosófico, enfim, de você socializar, conhecer novas pessoas, conhecer novas realidades e, principalmente, expandir sua cabeça, né? Nesse ponto, a geografia ela é realmente fantástica, né? Porque vocês vão encontrar não apenas uma variedade de temas, né, para pesquisar, mas também uma variedade de pessoas ali no curso que vão ajudar vocês aí a crescer nesse ponto, tá? É isso, gente. Muito obrigada. Espero que a gente tenha contribuído um pouquinho aí para o destino de vocês. Espero que todos sejam muito felizes nesse destino, nesse percurso. Obrigada, Mariana. Obrigada, Francisco. Muito bom ouvir vocês. Acho que contribuiu bastante para o nosso papo aqui. E agora eu convido a Adriane agora, né? Se eu não estou perdida, a contribuir aí com o debate. Boa tarde. Primeiramente, também parabenizar vocês, né, pela escolha do curso. Já adianto que não foi a minha primeira escolha, né? Eu sou formada em administração, mas antes de ser formada em administração, eu fiz um ano de turismo. Então, quando eu tentava vestibular na Federal, eu sempre tentava para turismo e nunca passava. Daí passei na PUC, fiz um ano, aí desisti, porque também tinha que trabalhar, não dava conta de pagar a universidade, naquela época não tinha bolsa, enfim, né? Tinha que bancar. Aí, passou um ano, fui para administração, me formei em administração, trabalhei 9 anos num banco,
E aí, várias coisas, principalmente relacionadas à saúde mesmo, né? Tava ficando doente, depressão. Falei, não, gente, não quero isso para minha vida, não é isso que eu quero, né? E aí eu sempre gostei. Adri, Oi. só um minutinho, por favor, que vai trocar o intérprete. Tudo certo, pode continuar. Então, aí tentei vestibular para geografia, nem fiz Enem, nada na época, nem lembro se tinha, 2011. Passei na quarta chamada, então entrei, o curso já estava andando. Eu me lembro que eu cheguei bem atrasada, assim. E o curso, sinceramente, eu acho que o curso, ele me modificou da cabeça aos pés, assim. Eu entrei uma pessoa e eu saí, nem saí ainda, né? Estou na universidade até hoje. Mas, enfim, eu sou uma outra pessoa, né? Desde o cabelo, o cabelo era liso, loiro, e hoje, né, tô aqui, ó, assumindo meus cachos. Mas, enfim, eu acho que eu vivi muito a universidade. Apesar de não ter ido nas festas do Cagel e vivenciado essa universidade mais pro lado da festa, assim, desde que eu optei pela geografia, né, eu ainda trabalhei 2 anos no banco, né, tentando ali sair, né, desse trabalho. Aí me mandaram embora, consegui que me mandasse embora depois de 9 anos. E aí eu me enfiei, né, me joguei na geografia mesmo, né, fui buscar oportunidades, entrei no coletivo Encontra, né, com iniciação científica, então, depois de um mês que eu saí do banco, já comecei com iniciação científica pelo Encontra. Lembro que eu fiquei, acho que, 2, 3 anos ali com o pessoal do Encontra. Depois, eu nunca pensei, na verdade, assim, quando eu entrei na geografia, eu queria muito a área física, né? Nossa, eu era super apaixonada por climatologia, nossa, geomorfologia, e eu sempre buscava vaga nesses laboratórios, mas a porta, né, sempre fechada. E eu falei, não, tudo bem, né? Uma hora vai dar. E aí surgiu a oportunidade de trabalhar no Encontro, assim, né? Que também, depois que eu fui para campo, né, acho por isso que, assim, aproveitem os campos, gente, os campos mudam a gente também, né, tinha uma percepção totalmente diferente do que era esse rural, do que era urbano, do que era tudo, né, o espaço mesmo, e aí vivenciar desde a geografia, assim, mudou muito também, né, e aí eu me lembro que me apaixonei pela geografia rural no campo, né, daí já conversei com o professor, falei, nossa, como faz para entrar nesse laboratório, né, toda empolgada. Entrei e aqui estou até hoje, né? Mas lembro que foi isso também. E eu nunca continuei numa pesquisa, né? Comecei na iniciação científica trabalhando com fumo, depois fui para o grupo de extensão, né? Porque daí eu também tinha que fazer estágio, cumprir as obrigatórias, enfim, e tinha que trabalhar, né, gente? Então, fui fazer estágio, fiz estágio na área urbana, no setor de planejamento urbano, bem legal também, super indico vocês a procurarem estágio na área mesmo, ajuda muito, vai trazendo outros leques, né, outras possibilidades de vivenciar desde dessa coisa mais de ser geógrafo mesmo, né, e a licenciatura, gente, eu nem queria fazer licenciatura, né, só que é isso, né, me formei como geógrafo, fiz meu TCC, e fiquei pensando, fui trabalhar também, trabalhei acho que uns 3 meses na área de processamento, e eu falei, gente, cara, para mim não fazia sentido também, parecia que eu estava trabalhando igual eu trabalhava no banco, preso dentro do escritório, fazendo as mesmas coisas, só mudava o ambiente e a função, né? Falei, cara, não é possível. E aí, fui tentar fazer uma optativa, vou voltar para a licenciatura, né, vamos ver o que a geografia ainda tem a me oferecer. Aí fiz uma optativa, que era educação popular, nunca me esqueço, que foi a educação que me puxou de novo para a geografia, né? Sempre conto isso nos meus relatos, porque ouvindo o que seria essa educação popular, eu sei, nossa, é isso, nossa, quero fazer isso. E aí, no mesmo ano, abriu vaga para o PIBID, já estava lá isso já era o 5º ano, né? Nunca pensei que eu ia passar no PIBID, porque a gente sempre pensa que essas bolsas são para quem está iniciando, enfim. Mas falei, vou tentar mesmo assim. Tentei, consegui uma vaga no PIBID e fui acompanhar o professor em sala de aula. Gente, eu me apaixonei. Sala de aula, assim, de cara, eu falei, cara, é isso, é aqui que eu quero estar. E eu fiquei o tempo todo, né, 5 anos ali, pensando, não, quero ser geógrafa. E, na verdade, era a sala de aula que fazia todo sentido para mim. Mas isso também tem a ver com a trajetória de cada um, né. E aí foi isso também, o grupo de extensão, mais a sala de aula, e se encontrar dentro desse coletivo me ajudou a também seguir nessa vida acadêmica, né?
A gente trabalha no Coletivo Encontra com cartografia social, então, desde a graduação, a gente acompanha os povos e comunidades tradicionais, movimentos sociais, e eu participei de uma cartografia, ainda na graduação, na licenciatura já, na verdade, das benzedeiras da região centro-sul do estado. E aí, desde esse fazer, né, a licenciatura, tanto que eu fiz um material didático com as benzedeiras, eu resolvi no mestrado continuar com esse tema, e no doutorado também. Então, é isso, né, o quanto eu fui mudando e quanto eu fui encontrando nesse caminho, mas eu passei por várias dificuldades também, de achar que era essa coisa de ser bacharel, depois eu vi que não era, e aí tentei novamente encontrar um rumo, e vi que era licenciatura. Então, o que eu deixo para vocês é isso, gente, vivam a universidade, aproveitem todas as oportunidades, mudem de laboratório, quantas vezes for necessário, e se precisar, sabe, acho que isso ajuda muito. Eu saí do Encontra e ir ali para o laboratório que tinha o pessoal da licenciatura, nossa, me ajudou muito, abre a visão. Depois também trabalhei com o pessoal do planejamento ambiental. Gente, geografia é tudo junto mesmo, é o que a Mari falou, é isso. Quando a gente sai e olha de fora, também a gente viver isso de fora é muito, muito bacana, assim. E eu sou apaixonada pela geografia, gente, então foi onde eu me encontrei. E também eu acho que é isso, né? Vocês são super novos ainda, têm oportunidade de mudar, fazer outras graduações, mas vivam isso, vivam a universidade pública. Concordo com a Mari falou, assim, a universidade a gente tem muita coisa bacana, desde o restaurante, desde bolsa estudante, não sei se ainda tem, né? Mas eu acho que tem aquelas bolsas de moradia, enfim, busquem essas informações, participem, não precisa ser só nos laboratórios da geografia, tem muita gente participando de outros laboratórios, então, se encontrem dentro da geografia, né, busquem o que vocês, algumas particularidades, algumas coisas afins, né, com vocês e sigam em frente, gente. E qualquer coisa, se de repente vocês verem, estou desanimando aqui, conversem com as pessoas, conversem com quem já se formou, que eu acho que isso ajuda a gente também a olhar o horizonte, assim, dá força, sei lá. Acho que é isso. Muito linda a sua trajetória, Adri. Muito obrigada pela sua fala. Agora eu passo a bola para a Juliana. Então, olá, boa tarde a todos e todas. Eu sou a Juliana, então eu sempre quis ser professora, então essa não era uma questão para mim. A questão era professora de quê? E eu sempre tive uma curiosidade aí com o mundo, coisa do meu pai também. E aí eu fui caminhando aí até chegar na geografia. Houve resistência da minha parte, porque em algum momento alguém fala que você vai ficar pobre o resto da vida e você pensa que tem que fazer outra coisa. Então, que bom que vocês já não caíram nessa cilada que eu quase caí. Eu comecei em 2014, bem novinha, assim, entrei criança na universidade. O Fernando entrou comigo, novinha, assim, de tudo, mas eu já sabia que eu queria fazer algumas coisas. E aí, ao longo do caminho, fui me deparando com oportunidades mesmo, assim. Acho que às vezes eu até fui devagar pelo que a universidade podia me proporcionar. E aí, em 2015, o Chico, o Francisco Mendonça, o orientador da Mari e do Francisco Castelhano também, precisava de uma bolsista cotista, né? E aí eu estava lá. E fui, e aí foi uma das experiências mais importantes, assim, para mim, dentro da universidade, a iniciação científica, sem dúvidas. Eu fiquei 4 anos de iniciação científica no Laboclima, com o Francisco Mendonça e com o Flávio, que é o professor de climatologia de vocês nesse ano, né? E foi, assim, tudo. Eu acho que tudo que eu aprendi, assim, que eu uso hoje em sala de aula, vem do Laboclima, da minha experiência de pesquisa, da minha, assim, de encontrar amizades mesmo também. Então, acho que a iniciação científica realmente marcou bastante a minha trajetória. Mas eu também fiz extensão
a geografia, eu não sei como está hoje, mas na minha época, não tinha programa de extensão, então eu fui para outro campo, né? Fui para o Agrárias, fiz extensão de solos na escola, que fez, assim, eu ficar ainda mais entregue à licenciatura e me aproximar disso, porque era uma prática maravilhosa, e eu amei, assim, e daí, desde então, eu não tive mais essa questão de não ser professora, só tinha essa escolha para mim. Fiz estágio, mas infelizmente a minha experiência de estágio externo não foi como a das minhas colegas. O meu estágio foi em empresa privada e foi um pouquinho ruim, mas eu espero que isso não aconteça, né, com vocês. E assim, hoje eu vejo e eu penso como é que eu fazia tanta coisa na universidade, né? Porque era muita coisa mesmo. E aí eu mantive a IC, a extensão, depois o estágio, e uma coisa que eu fiquei, assim, que eu sempre me prendi na geografia foi o bacharelado. Não por querer trabalhar com isso, mas pelas ferramentas que o bacharelado dá, inclusive para quem quer ser professor. Assim, tem várias coisas da minha prática de sala de aula que eu só sou porque eu também fiz bacharelado. Saber fazer trabalho de campo, esses dias me enfiei no mato para tirar solo, para fazer uma aula prática sexto ano, sabe? Então, assim, o bacharelado dá isso, você sabe aprender a pesquisar nos lugares certos, fazer as perguntas certas. Acho que vem de toda a geografia, mas eu tenho um grudinho ali com essa parte da minha formação, porque realmente faz muita diferença. Hoje eu sou professora, trabalhei 3 anos como PSS na rede pública e agora 2 anos como professora de ensino fundamental e médio na rede privada. Hoje eu vejo, assim, muito realizada com o meu trabalho. Eu amo muito o que eu faço e na escola que eu trabalho. Isso é muito importante, né, para a gente se manter de pé, ainda mais no mundo como está hoje. No mundo não, né? Mas esse Brasil de hoje, assim, é bastante desanimador, mas fazer o que gosta, com quem gosta, faz muita diferença. E, assim como a Mari e o Castelhano também têm essa experiência de casar na geografia, pode acontecer com vocês de casar. Professor gosta de casar com professor, então fiquem espertos, pode ter isso também na trajetória de vocês. E acho que é isso, assim, a gente precisa valorizar os espaços. A geografia mudou a minha vida, né? E espero que mude a de vocês tão para melhor como foi para mim. A universidade tem coisas que vocês nem imaginam e que devem passar a buscar. Então, acesso à saúde, acesso à pesquisa científica, à viagem, a trabalho de campo, tudo isso que a Mari, o Francisco e a Adriane falaram, assim, são realmente muito importantes e formam a gente como profissionais e também como seres humanos, né? A gente está em constante formação. E acho que é isso, assim, aproveitem muito esses 4 ou 5 anos ou mais, que pode acontecer também dentro da geografia. Estejam de olhos bem atentos para os professores e para os colegas de vocês, assim. Se abracem em pessoas com as mesmas ideias ou com ideias parecidas, se apoiem e ir à luta, né? A geografia é ir à luta também. Então, acho que é isto. Qualquer coisa, a gente volta e fala mais. Obrigada, Juliana. Obrigada pelo convite. A gente que agradece. Agora eu passo a vez para o Fernando. Agora eu consegui resolver os problemas que eu estava tendo. Bom, gente, primeiramente eu quero parabenizar a todos pela escolha de curso. Tenho certeza que vocês não vão se arrepender disso. E agradecer ao Cageu pelo convite. Dessa vez um convite um pouco diferente, porque desde 2016 eu participo de quase todas as semanas de calouro. Mas eu sempre sou a madrasta má, que vem trazer más notícias, né? Então eu conto um pouco da minha trajetória em quase toda semana acadêmica, mas conto mais a luta e a parte difícil, né?
E dessa vez, não, eu venho trazer um pouquinho dessa minha caminhada e falar um pouquinho das minhas experiências de como eu estou agora, né? Eu gosto de começar isso falando um pouco da minha trajetória antes da universidade e localizando um pouco, falando um pouco sobre quem eu sou, porque eu acho que a nossa identidade, ela meio que, não digo condiciona, mas ela diz muito da forma que a gente vai vivenciar o mundo, inclusive a universidade. Sou um homem negro, gay, nascido e crescido na periferia de Colombo, filho de mãe solteira, tive que deixar o colégio muito cedo para trabalhar. Eu gosto de falar isso porque para mostrar que as pessoas que estão na universidade, elas vêm de pontos de partida muito diferentes, assim, muito diversos. Então, eu tive que deixar o colégio muito cedo para trabalhar. Então, a universidade, para mim, ela nunca foi, na minha cabeça, ela não era uma possibilidade. Era algo muito distante. Em um determinado momento, eu sou filho de professora, em um determinado momento eu decidi fazer alguma coisa, falei, tenho que estudar porque eu quero ser professor. Eu sempre li muito, sempre gostei muito de ler, por influência da minha mãe, e eu falei, eu quero ser professor. E dentro de tudo que eu li e tudo mais, eu tive contato antes da universidade com Milton Santos. E isso foi, nossa, incrível para mim, assim. Uma pessoa muito curiosa, eu, no caso, sempre tive vontade de conhecer o mundo, de entender as coisas, tentar entender um pouco as injustiças, né, do nosso país e do mundo. Essa leitura de Milton Santos, ela, mesmo que eu não entendesse muita coisa, porque a gente sabe que é brabo o negócio, ela me ajudou muito a definir o que eu queria estudar, porque eu falei, eu quero ser professor, mas eu quero uma coisa específica. A partir disso, eu pesquisei muito e cheguei na geografia. E daí eu falei, aonde eu vou fazer geografia? Cheguei na UFPR, eu falei, UFPR. E comecei a pesquisar sobre o curso, desde a atuação, grade curricular, coisas assim. Mas o que me chamou a atenção foi que um dia no Google eu coloquei, digitei geografia UFPR e fui em imagens. E eu vi um monte de imagem do pessoal em protestos. Imagens do pessoal protestando pela situação da Marilda, para quem não sabe, uma pessoa que foi sequestrada e desapareceu, né? Foi sequestrada pela polícia e desapareceu no Rio de Janeiro, acho que em 2012. E isso me chamou a atenção, porque eu tinha muito medo. Acho que a gente entra, né, quando a gente está nesse processo de escolher o que a gente vai fazer, a gente tem essa ansiedade e esse medo. Será que eu vou me encaixar? E isso deu, assim, eu vi alunos negros também, uma coisa que me chamou a atenção. E fiz o vestibular, primeira tentativa, estava distanciado da escola há anos, terminei por supletivo, e eu entrei com muito medo mesmo. E foi, assim, medo e expectativa, né? E as minhas expectativas foram quebradas de diversas formas, assim. Então, quando eu entrei na geografia, eu me deparei com um mundo novo. Inclusive, a geografia, o que eu imaginava que era uma coisa totalmente diferente e que me encantou logo de cara. Dentro da geografia, eu percebi que eu tinha voz, eu consegui encontrar essa voz, eu sempre tive muita vontade de falar, de discutir questões, de entender questões, e lá eu consegui ter esse espaço para fazer discussões, e eu sabia que as pessoas, elas iam entender isso, elas iam debater comigo também, diferente de tudo que eu tinha vivenciado até então, mesmo em movimentos políticos e tudo mais. Dentro da geografia, eu fui acolhido também na iniciação científica, como os colegas estavam falando, a maioria deles também, desde o início, praticamente. No final do primeiro ano de curso, eu já estava inserido em um laboratório do professor Adilar, no Núcleo de Estudos em População e Território, onde eu comecei a fazer uma pesquisa, e fiquei, acho que por 4 anos, pesquisando divisão territorial,
que a Juliana brincava comigo, falava que eu contava municípios. E foi uma coisa... Eles vão trocar intérprete. Um momentinho. Fer, daí mais 4 minutinhos, tá? Ah, beleza. Pode seguir. Pode seguir? E da iniciação científica, meu objetivo dentro da geografia sempre foi a docência, né? E na iniciação científica eu me deparei com a pesquisa. Foi, nossa, uma coisa que eu jamais imaginei que seria para mim. Só que eu fui acolhido de uma forma e fui me envolvendo com aquilo que eu falei, acho que é isso que eu quero. Quando eu fui fazer a licenciatura, eu me apaixonei pela educação, né? Me apaixonei mesmo. Só que eu tinha muito receio em ser professor, assim. Continuo falando que até hoje me dá um frio na barriga em pensar na docência, né? E como é que eu uni essas coisas? E quando foi para fazer meu TCC, eu ia seguir na área da geopolítica, da divisão territorial. Só que, nos últimos momentos assim, do segundo tempo, quando eu tinha escrito meu TCC já para fazer, eu falei, vou pesquisar educação. E eu tive uma mudança repentina de área. Por mais que eu pesquise ainda dinâmicas territoriais na escola e relações de poder, no caso, foi uma mudança porque eu estava pesquisando educação, as dinâmicas da escola, metodologias e coisas assim. No primeiro momento eu tive muito receio, mas depois eu acho que dentro da minha trajetória valeu muito a pena. Eu estou prestes a defender o meu mestrado, pesquisei as ocupações de 2016, tentando entender as relações de poder e as dinâmicas territoriais na escola. E eu falo assim, isso na minha trajetória foi uma das coisas que eu mais me orgulho, foi em alguns momentos ter percebido que eu tinha vontade de fazer determinadas coisas e não me prender por medo. Eu acho que a gente tem muito medo de fazer determinadas coisas na graduação ou de mudar de área repentinamente, mas quando a gente tem isso, a gente tem que avaliar, é claro, mas tem que ter, no caso, né, pensar que eu era um pouquinho mais velho, mas somos jovens, temos todo o tempo do mundo. E outra coisa incrível da geografia, que eu falo que foi a melhor coisa, foi aquilo, a geografia não se faz só em sala de aula. A universidade, como todos falaram aí, ela é muito ampla, ela é um universo, ela tem vários serviços, vários eventos e coisas que a gente pode vivenciar, e tem o movimento estudantil também, que eu sou cria do movimento estudantil e sempre gostei muito, participei muito, me envolvi muito desde o início. E isso fez, assim, uma das melhores coisas também na universidade para mim, que foi criar uma rede de amigos, de pessoas que eu sei que eu posso contar. Pessoas que vivenciaram muita coisa comigo, tiveram várias experiências semelhantes, e que fizeram e fazem parte da minha caminhada. Alguns se formaram e a gente perdeu um pouco o contato, mas é sempre uma alegria encontrar. Então, cara, vivenciem a universidade. O conhecimento que você tem em sala de aula é muito bom. Eu sei que é um momento de pandemia, então muitas vezes a gente não tem esse contato após a aula, mas tudo der certo, isso vai passar, a gente tem que ter certeza que vai passar em breve, e vocês vão poder viver tudo isso. Se envolvam, vão para o bar, participem do CAGEU, participem de movimento político, que essas são as melhores partes de tudo. Elas, inclusive, ajudam a consolidar todo aquele conhecimento que você tem em sala de aula. Façam pesquisa, façam extensão, façam PIBID, deem aula, e toda vez que você sentir que você precisa mudar para experienciar alguma coisa nova e vir o medo, tenha certeza que vai valer a pena. Porque não é o resultado em si que eu acho que vale a pena, e sim o processo todo. Hoje em dia eu falo que sou uma pessoa totalmente diferente após a geografia, após não, né, que a geografia não acaba nunca na nossa vida, e sou muito feliz com as minhas escolhas, assim. Então eu acho que é meio que um recado para o pessoal que está entrando, inclusive para quebrar um pouco essa ansiedade. Vivam as coisas no seu tempo, busquem aprender, ser felizes,
criarem laços, amizades, casar como uns e outros casam. E é isso, gente. Muito obrigado por me ceder esse espaço para dialogar um pouco. Muito legal, Fer. Obrigada pela sua fala, obrigada por contar suas experiências para nós. Muito enriquecedor. Eu falo pra caramba. Pois é, eu poderia ficar o dia inteiro aqui ouvindo você falar, mas infelizmente temos um tempo a cumprir. Então é isso, gente. Agora eu vou deixar aberto a questões, tá? Quem quiser levantar a mãozinha e abrir o microfone, quem quiser escrever no chat, fiquem bem à vontade. Eu tenho uma pergunta para os calouros, calouras. Se alguém já trabalha com a geografia, já trabalha com geoprocessamento, o que buscam dentro do curso, para a gente também fazer uma pesquisa aí. Quais se acham vertidos para a licenciatura, quais se acham vertidos para o bacharel? Isso sempre é uma pergunta aí de primeiro dia, né, na geografia. E está gravando, aí quando vocês se formarem, a gente retoma para ver se vocês cumpriram isso mesmo. Posso falar? Pode sim, Tamires. Tudo bem, gente? Eu adorei ouvir vocês, as suas histórias. Foi muito importante para a gente que está começando agora. Eu me chamo Tamires, tenho 20 anos. Eu ainda não tenho experiência com a geografia, mas eu quero fazer mais para ser professora mesmo, mas eu estou para os dois, tanto para fazer licenciatura e o bacharel junto. Eu faço trabalho voluntário em escolas, eu só parei por causa da pandemia. Eu acompanhava os professores, pedia autorização, conseguia acompanhar as aulas, ficar com as crianças e tal. E a geografia é uma área muito grande. E dentro de todas essas áreas, o que eu planejo é fazer minha especialização em relações internacionais. Mas eu estou aberta a todas as outras. E é isso. Legal, Tamires. O que você falou me fez lembrar para vocês agarrarem a oportunidade que na geografia da Federal do Paraná, ela dá a possibilidade de vocês terem 2 diplomas, licenciatura e bacharel. E não são todos os cursos de geografia no país que dão essa possibilidade. Então, por mais, como a Ju e a Adri falaram, por mais que vocês entrem direcionados para um campo só, façam os 2. Para vocês terem, de fato, esse leque, essa oportunidade de vivenciar e, né, quem sabe um dia aí vocês são convidados para fazer parte de um processo, de um projeto que vai precisar do CREA, que vai precisar do teu bacharel, ou um outro projeto que vai precisar que você tenha licenciatura. São documentos que viabilizam a participação de vocês. Então, não desperdicem essa oportunidade. Tímidos, né? Muito. Estão tímidos. Eu acho que é normal, na real. Assim, Isso que ninguém fez a fatídica pergunta, né? Por que você escolheu a geografia? Esse foi, a gente deixou para ontem. Foi ontem. Nossa, eu tinha pavor de responder isso. Né? Então, aproveitando... A gente responde 1 milhão de vezes, né, durante o curso. Pois é, essa é uma pergunta clássica no curso, na real, né? Tipo, por que você escolheu fazer geografia? E queria até pontuar, talvez... Eu não sei se algum calouro vai querer responder e tal, mas eu já tinha, talvez, uma pergunta e tal para fazer para os convidados. Eu invento mais fora toda vez.
que seria, né, pedir para vocês fazerem talvez uma comparação ou falarem um pouco sobre a possível concretização, assim, da resposta que vocês normalmente davam para essa clássica pergunta da Geografia UFPR, que é por que você escolheu fazer Geografia, assim, de fazer uma comparação do que vocês vivenciaram ao longo do curso com as respostas que vocês davam para essa pergunta, não sei. Eu tenho, porque eu me pergunto todos os dias ainda. Porque a sala de aula demanda. Tem várias vezes que alguém te faz uma pergunta e você pensa, por quê? Meu Deus, eu vim fazer isso. Então, assim, se preparem. Eu pensando, inclusive, na criança que eu era, quem entrou, a Juliana que entrou em 2014 e a professora que eu sou hoje, a resposta é que é, assim, para entender o mundo. Eu acho que existem outros caminhos, mas ninguém faz melhor do que a geografia, assim, sabe? Eu acho que eu encontro respostas muito completas, assim. Eu estou, inclusive, desbravando um território pouco aproveitado pelos professores, que é a competição que existe com o professor de ciências no 6º ano, que ciências é sempre incrível, e a gente vai deixando de lado a geografia, porque ciências é incrível. E agora eu tô com esse título, assim, que geografia é melhor que ciências, e isso nunca tinha acontecido na escola, porque eles entenderam isso, assim, que eles estão lá para entender o mundo, e eu acho que é isso que me guia agora, assim, tô aqui para entender o mundo. Olha, a minha resposta era bem fácil, né? Eu lembro quando me perguntavam, né? Quando eu fui me inscrever no vestibular, eu ficava em dúvida se eu ia fazer geografia ou história, porque eram as duas disciplinas que eu tinha mais afinidade no ensino médio. Mas como eu morava no Jardim das Américas, ia perto do Centro Politécnico, eu falava, para geografia, né? Eu vou para a faculdade a pé, né? Enfim, tinha essa facilidade. Mas hoje, depois de formado, eu tô trabalhando em alguns grupos de pesquisa com pessoas que não são da geografia. São majoritariamente engenheiro ambiental, engenheiro florestal, enfim, de meteorologistas, né? E eu fico muito feliz de ser geógrafo. Eu fico muito feliz de ler os trabalhos dessas pessoas e observar a superficialidade em diversos pontos que a nossa formação desenvolve muito mais. A gente acho que tem uma capacidade, como a Ju falou, de entender o mundo muito mais ampla do que essas pessoas. Os caras realmente são muito bons em conta, né? Eles são muito bons em, né, fazer determinados tipos de técnicas, enfim. Mas eu acho que essa visão abrangente que a geografia proporciona de fazer um diálogo entre algumas áreas que às vezes parecem tão distantes, mas que na realidade não são, é uma característica muito singular da nossa ciência que a gente tem que valorizar bastante. E que cada vez que eu trabalho com essa galera, que eu saio de uma reunião de pesquisa com o pessoal que é engenheiro ambiental, que são pessoas, né, enfim, né, ligadas a uma área mais técnica, eu fico muito feliz de ter escolhido geografia e falar, cara, olha só, como o trabalho que essa galera faz é superficial, né, com todo respeito, mas é um diferencial da nossa área que a gente tem que valorizar, com certeza. E nós somos, né, vocês vão ouvir durante o curso que a geografia é uma ciência enxerida, metida, porque a gente está em todos os campos. Por exemplo, se vocês gostam muito de chocolate, você pode estudar chocolate. Você pode estudar o fenômeno do chocolate na sociedade, você pode estudar os impactos que o chocolate causa. Assim, é uma diversidade de conhecimentos maravilhosa. E a Tamires que falou, né, que quer para a área da diplomacia, né, relações internacionais, você vai ter know-how para isso, você vai ter discussão para isso, sabe? Então, é muito bom, mas também tem um lado ruim, porque você dispersa, e aí, às vezes, você precisa se encontrar. Então, esse movimento é reflexivo, você vai e volta o tempo todo. E aí você vai ter clássicos que te ajudam a ler, mas também a tua própria leitura do teu lugar, né? Do teu espaço afetivo, também vai propiciar essa leitura, essa compreensão do mundo, assim. Então, respondendo a pergunta do Davi, que não é Davi, é Paulo, né? É Paulo? Isso. Eu entrei na geografia, não vou mentir, porque era um vestibular mais fácil.
Eram 3 por vaga na minha época. Eu sou aluna de escola pública a vida inteira, tive que batalhar para fazer cursinho, e era tudo ou nada, gente. Eu já entrei um pouco mais velha na geografia. Então, eu vi que a geografia era totalmente diferente do que eu aprendi na escola, e me apaixonei. Então, desbravei todos os espaços. Hoje em dia, trabalho como professora, trabalho como pesquisadora, trabalho como geógrafa. Então, aquilo que eu falei para vocês dos estágios que eu fiz basicamente para suprir e ter renda, hoje em dia me ajuda muito, porque eu não separo mais a geografia, e a geografia se mostrou muito mais ampla do que a gente imagina que ela é. Então, por isso, não fechem portas, sabe? Vão de fato desbravando e conhecendo essas outras geografias aí. Eu posso responder a pergunta, porque eu acho que na minha fala eu já deixei um pouco isso meio que, né, explícito. Eu entrei com a intenção de ser professor, e quando perguntavam para mim por que você escolheu a geografia, eu falava, porque eu quero ser professor. Outra questão que eu sempre respondia, porque eu queria entender as injustiças sociais, e eu sempre gostei muito de movimentos de luta sociais, de várias formas e tudo mais, sempre me interessei muito por isso, mesmo antes da geografia. E eu acho que a geografia em si me deu muitos elementos para não só conseguir compreender isso e as minhas inquietações, como também formas de intervir, de certa forma, nisso, né? Atualmente, que eu pesquiso as ocupações de 2016, eu consegui, basicamente, responder as minhas inquietações e esse motivo de eu ter entrado no curso. Eu consegui aliar tudo isso, discutir a educação, por mais que eu não esteja na docência no momento, né? Eu não estou professor, mas um dia pretendo estar. Ainda assim, eu consegui aliar essa questão de discutir a educação e junto com essa questão de discutir movimentos sociais, injustiças sociais e tudo mais. Então, eu vejo que não mudou muita coisa na minha resposta do porquê eu escolhi a geografia, mas mudou muito na minha compreensão de mundo e de todas essas dinâmicas que, no caso, eu trabalho hoje em dia e tudo mais. É isso que o pessoal está falando de não fechar as portas para nada, é muito verdade, gente. Uma coisa que eu falo desde o início do curso também é que eu entrei de peito aberto, entrei de mente aberta para aprender. Não só aprender em sala de aula, mas aprender com o movimento estudantil, aprender com os meus colegas, e entrar na geografia, assim, nossa, foi uma coisa fenomenal para mim, só me ajudou a entender e responder as minhas inquietações. Acho que é isso. E eu, apesar de já ter respondido, né, eu entrei na geografia com a certeza de que era geografia, né, eu tinha feito já 2 universidades e pesquisei muito também antes de entrar, conversei com professores. Tinha um amigo meu que também estava dando aula, que era da geografia, me falou um pouco como era o curso. Falei, não, gente, é geografia, assim. Foi a primeira tentativa, depois de um tempo, né, porque antes eu só tentava turismo na Federal, daí desisti do turismo, fui fazer outra universidade. Aí quando eu voltei para a Federal, falei, não, vou fazer geografia. E foi isso, claro que isso foi mudando, a perspectiva foi mudando, né, porque eu fui muito empolgada nessa coisa da climatologia, da geomorfologia, até da cartografia instrumental, assim, nossa, eu sempre gostei muito de mapa, dessa coisa de geoprocessamento, mas hoje eu estou aqui na geografia humana, amando também, muito próximo dos movimentos sociais, vivendo essa educação também, apesar de não estar, né, como professora também ainda, né, mas é o que eu almejo quando terminar o doutorado. E é isso, assim, modificou totalmente, mas nunca deixou de ser a geografia, né? Então, tá tudo junto, na verdade. Acho que é isso. Eu estava pensando sobre o que o Chico falou, de quando a gente trabalha com as pessoas de outras áreas e vê a superficialidade, é muito chocante. E o meu choque foi ir para a educação. Assim, ó, o meu primeiro ano do mestrado na educação, eu ficava, não é possível que eu estou presa nessa discussão ainda.
dentro da política educacional, né? Então, assim, foi um choque de realidade mesmo, da geografia, e na educação eu discuto valorização do professor, né? Então, ver as coisas de uma perspectiva geográfica dentro da política assim, ó, muito, muito mais dinâmico, é mais interessante, é mais satisfatório. Então, acho que tem disso, assim, também, essa de comparar com as outras formações, é outra história mesmo. Eu queria fazer uma pergunta para vocês, gente. Eu queria saber se vocês poderiam relatar para nós qual que foi a experiência que mais te impactou, assim, dentro da geografia. Pode ser pelo bem ou pelo mal, mas o que você... Quando alguém pergunta assim, conta aí uma coisa massa que aconteceu na geografia, a primeira coisa que você lembra. Aqui tá tipo passa ou repassa, eu marquei primeiro, levantei a mão primeiro. Eu acho que o que mudou assim, a minha mente como estudante de geografia, como geógrafo, o que for, a experiência que mais me marcou foi o campo integrado que eu e a Juliana fizemos em Mariana, onde nós tivemos contato com os atingidos pelo desastre-crime da Vale BHP Billiton lá. Então, você lê sobre aquilo, você assistir um vídeo já é uma coisa tocante, mas ao mesmo tempo você tem um certo distanciamento, você entende determinadas coisas, você faz análises, mas com certo distanciamento. Quando você tem contato com aquela realidade, com aquelas pessoas, e vê que cada um... Oi. Só um minuto que vai trocar o intérprete. Tá bom. Pode seguir. Pode seguir. Quando você vê que cada um daqueles rostinhos do noticiário, cada um daqueles números na análise, são pessoas com vida, com sonhos que foram despedaçados, nossa, isso mudou totalmente a minha compreensão de geografia, de mundo, de vida, inclusive. Eu comecei a pensar muito mais na minha função social como geógrafo, assim. Já pensava muito nisso, mas depois daquilo foi impressionante. Foi uma coisa que a gente conseguiu, inclusive, fazer essa transversalidade, assim, ver a geografia como um todo, entender todas as questões de um desastre-crime, que tem uma origem ali na ação humana, mas envolve também questões naturais e tudo mais. Então, isso foi uma coisa, eu acho que foi a experiência que mais marcou, assim, dentro da geografia, onde foi, não digo um divisor de águas, assim, mas mudou muita coisa para mim ali. Acho que é isso. O meu é o mesmo do Fer, com certeza. Eu nunca mais fui a mesma, assim, ó, de verdade. Chorar em trabalho de campo não é sempre, né? E, assim, trouxe o emocional muito forte, e eu digo que eu nunca mais fui a mesma, porque a partir dali eu entendi a função da indignação na geografia. Não é possível fazer geografia sem se indignar. E acho que foi esse ponto mais marcante para mim também, foi o último ano, né? E eu tenho uma recordação negativa que o Fernando também veio compartilhar comigo, que foram situações de racismo dentro do curso. Então, isso, assim, é bem grave, de professor, né, no caso. E a coordenação fazer de conta que nem era com ela, e etc. Então, acho que esses são os meus dois pontos, assim, muito marcantes dentro da geografia, que me lembrou que mesmo eu estando na universidade, mesmo tendo diploma e mesmo tendo ascendido socialmente, há ainda uma barreira.
né? Então, eu acho que para mim são essas duas situações e o Fernando compartilha das duas comigo, ainda por cima. Eu levantei aqui a mãozinha só para fazer um comentário sobre essa última coisa que a Juliana falou, né, para não perder o costume de ser a pessoa que sempre traz as notícias ruins, né. Foi um espanto para mim entrar na universidade e sofrer muito racismo. E o maior espanto foi ver que o racismo vinha principalmente dos professores. Então, o que fez eu aguentar as pontas nisso tudo, e eu sofri ataques muito diretos, onde fui chamado de várias coisas horríveis, a Ju também já sofreu ataques diretos ali. O que ajudou a segurar as pontas foi a rede de proteção que nós criamos com os nossos colegas. Então, a indignação na geografia que a Ju falou, ela tem um lugar aí também. A gente não pode ver uma situação de racismo ou de qualquer outro tipo de preconceito com um colega nosso e fechar os olhos. Mesmo quando são colegas que nós não temos afinidade. Então, toda vez que a gente via uma injustiça, alguém sendo preconceituoso, a gente, pelo menos, se juntava, debatia e tentava tomar alguma atitude em relação a isso. Então, fiquem de olho, prestem atenção nos colegas de vocês, isso é um conselho, um recado. Se o seu colega falar que é racismo, que é homofobia, que é machismo, não duvidem, porque só quem passa sente. Então, quando isso acontecer, tentem se apoiar, gente. Ali dentro, infelizmente, é meio que assim, né? A relação entre professores e alunos muitas vezes é distante. Então, nós temos só nós mesmos. Então, criem uma rede de apoio, de proteção e lutem sempre contra esse tipo de coisa. Só um recadinho, desculpa, né, pegar esse tempo aí. Obrigado. Adri, posso falar antes de você? Eu ia falar do machismo, que eu acho que é bem grande também, até porque o corpo docente da minha época e atual é sumariamente de homens que não respeitam as meninas, são amigos, colegas meus, mas eu não vou tapar o sol com a peneira, eles são machistas. E esses processos não é só na geografia, né, gente? É na nossa sociedade, né? Principalmente Curitiba, que é uma sociedade branca, machista, preconceituosa, e isso a gente vê na universidade e não pode deixar passar, como o Fernando falou. Por isso que eu disse desde o início, se apoiem, façam uma rede com os colegas de vocês, que me traz a minha memória positiva, né? Eu levo da geografia, além de tantas aprendizagens, além de campos tocantes, como a Ju falou também, mas onde eu conheci meus amigos, que eu vou levar para a vida, o meu melhor amigo, que é o meu marido, meu esposo. E então, acho que a gente precisa se proteger. Não deixem de falar, os professores, eles não são os doutores do conhecimento, vocês podem impor respeito, vocês devem denunciar, vocês devem ter voz e postura, não se amedrontem por eles estarem em cima do tablado, por eles estarem ali com uma voz do conhecimento, porque eles não são. Tá? Então, espero de todo o coração que vocês não vivenciem essa situação, mas se ver dentro da universidade, dentro da sala de vocês com um colega, denunciem, porque é necessário. Isso acontece desde a nossa época, aconteceu com a turma da Ju e do Fernando, que já é depois da gente, e uma hora isso tem que parar. Espero que vocês tenham pulso e segurança para seguir com isso daí e não deixar que mais aconteça. Tirando toda essa parte necessária de discussão, mas voltando para a pergunta, né, que foi feita, eu acho que o curso de Geografia, de forma geral, acho que vocês devem estar prestando atenção, ele tem um caráter muito revelador da realidade para a gente, né? É difícil a gente citar apenas um momento como sendo muito marcante, porque eu acredito que, de forma geral, praticamente toda a saída de campo que a gente realizava, de alguma forma, era muito marcante. Eu vim, assim, de uma família de classe média branca, heterossexual, padrão, né? Sempre estudei em colégio privado, eu nunca tive muita dificuldade, nunca precisei trabalhar,
né? E, claro, a realidade que eu vivia era totalmente diferente da que eu comecei a vivenciar no curso, né? Mas dentre os vários momentos que a gente passou, né? Então, eu me recordo assim, muito facilmente a forma como a minha cabeça foi modificando-se, né? A partir do momento que a gente começou a vivenciar novas realidades junto com a geografia. Mas eu lembro de um momento específico, na iniciação científica, que nós fomos realizar uma atividade de campo numa área de inundação, né? E daí a gente pegou um mapa, né? Olhamos ali, né? Eu e o professor ali, né? Tinha, acho que uma outra colega que estava fazendo mestrado também. E daí, vamos visitar essa área ali, que ali é uma área de inundação, né? Daí eu olhei assim e falei, pô, mas isso daqui é 10 quadras de onde eu moro, não tem inundação ali. Daí a gente, não, mas pelas características geográficas aqui, não, essa região tem. Daí eu falei, não é possível, eu moro aqui há 20 anos, nunca vivenciei isso, né? E daí a gente descobriu que realmente era uma área super próxima de onde eu morava, né? Meio que uma ocupação irregular na beira de um rio. E eu pensei, caramba, eu tô morando aqui há 20 e poucos anos, eu nunca vi essas pessoas, eu nunca vi essa ocupação, não sabia que eles existiam, né? Então foi uma coisa assim, muito marcante, não só de você associar a teoria com prática, de você entender todo o problema por trás daquelas pessoas, entender o porquê que elas vivenciam e vivem daquela forma, né? Mas também de perceber que realmente a realidade que a gente vive, às vezes, é um pouco mascarada, né? E por isso a universidade é fundamental na nossa vivência. É fundamental que a gente converse com outras pessoas, que a gente saia, que a gente aplique outros olhares para essa realidade, para que a gente consiga descobrir um pouco mais, né, desse nosso viver. O Fernando comentou um campo, né, que ele fez lá para Mariana, e eu achava uma coisa legal na geografia, a capacidade de alguns momentos que a gente fazia campos, mesmo em Curitiba, região metropolitana, serem igualmente reveladores, né? A gente não precisa, às vezes, viajar muito longe para conseguir ter isso instigado na nossa cabeça, né? Eu acho que a minha experiência também vai ser dos campos, gente. O campo realmente, ele faz a gente enxergar com outras lentes, não sei, né? Me lembro, nunca me esqueço desse primeiro campo que eu fiz de geografia rural, porque é isso, a gente vai primeiro para os campos que são mais da área física, né? É a rocha, blá, 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 né? Toda aquela explicação. E aí, quando você chega no rural, sei lá, quando você chega nessa coisa humana, e aí tem gente que tá vivendo ali, né? Tem histórias de vida, não tem como não se emocionar, gente. Eu me lembro, assim, que me tocou muito quando eu conheci uma comunidade faxinalense. Minha família inteira vem de uma área de faxinal, e eu nem sabia que existia uma comunidade que se denominava faxinalense, que existia uma luta por território. Então, foi muito encontro com as minhas raízes, assim, com a minha avó, me lembrei muito, sabe, dessa coisa do território. E eu acho que uma outra coisa que não dá para a gente deixar de mencionar foi a ocupação do Bigarella, assim, eu acho que eu não consegui participar lá todos os dias, mas eu me lembro que foi uma coisa, o Fer que estava lá, né, sempre, eu acho que não tem como deixar de mencionar isso, assim, quem acompanhou essas lutas, né, estudantil também desde a escola, mesmo que eu estava fazendo PIBID, a escola parou, fechou, e aí a gente ia para a escola também para dar oficina dentro das escolas, gente, isso foi uma vivência muito sensacional, assim, acho que me mudou muito também, e me fez mudar também esse olhar para a educação, desde esse outro chão, né, nossa, e foi sensacional, mas você tem que falar sobre a ocupação. Agora deu vontade de comentar, né, porque foi um acontecimento histórico, né, luta, no caso, para apoiar a luta dos secundaristas contra a reforma do ensino médio, para lutar contra a antiga PEC 241, né, que agora é emenda constitucional 55, se não me engano, e nós resolvemos, em algum momento, já estavam acontecendo ocupações dentro dos outros campos da universidade, em algum momento a gente decidiu ocupar o prédio, e nós ocuparíamos o CT, né, o outro prédio, só que acabou não acontecendo essa ocupação, e nós marcamos uma assembleia para outro dia com a intenção de ocupar o Bigarella, e ocupamos. O que eu acho que a ocupação mudou? Além de ter estreitado laços, porque a gente conviveu mais de 30 dias com várias pessoas do curso ali, foi um aprendizado coletivo. As experiências que nós tivemos ali, elas também mudaram a gente, elas transformaram.
E outra coisa que foi incrível, impressionante, é que a ocupação foi extremamente reveladora das estruturas da universidade. Nas ocupações, nós invertemos a lógica de poder que tem dentro da universidade. Quem ocupou o espaço e mudou as dinâmicas territoriais que tinham ali, as dinâmicas espaciais, e passou a basicamente, não vou usar a palavra ditar, mas escrever as regras do jogo, foram os estudantes. E isso mexeu com muita coisa. Então, nós tivemos muito apoio, foi muito lindo ver os momentos de apoio, mas também revelou muita coisa triste, muita coisa pesada. Mas foi, assim, fundamental para esse processo de formação, tanto que as ocupações são, basicamente, a minha pesquisa, né, não as ocupações da universidade, mas as ocupações secundaristas, para entender todas essas lógicas. E foi muito lindo, me emocionei muito com os meus colegas, tivemos espaços maravilhosos e aprendi demais, assim. Em um mês de ocupação, eu aprendi coisas que semestres de algumas aulas não me ensinariam, assim. Então, isso também foi um momento marcante e histórico dentro desse curso, porque foi a primeira vez que houve uma ocupação, que era comum até então ocupar a reitoria para reivindicar determinadas coisas. Tanto que teve até um certo conflito ali em determinado momento, porque alguns movimentos queriam que as ocupações fossem centralizadas na reitoria, e não, a gente reivindicava uma coisa autônoma e que fosse dentro do nosso próprio prédio ali. E isso foi muito bacana, o movimento todo foi muito lindo, assim, de luta. Então, muitos falam que a gente acabou perdendo, porque foi aprovada a PEC e tudo mais, mas eu considero um movimento de vitória, assim, onde os calouros se envolveram demais, e muitos falam que foi um aprendizado gigantesco para eles. É um dos momentos também que me marcaram dentro disso daí. Ó, eu falando demais para variar. Ai, que incrível, gente. Muito incrível. Mais alguém quer fazer alguma pergunta, um questionamento, um comentário? Fiquem à vontade. Ô, pessoal, a gente falou aí várias coisas marcantes, mas as festas também eram muito marcantes. As festas do Dia do Geógrafo eram sensacionais, né? Nossa, eu lembro de as festas nas repúblicas também eram demais, né? Lembro de uma festa que a polícia baixou lá, deu geral no curso inteiro de geografia, foi fantástico. São momentos assim que vão ficar marcados para a minha história, viu? Tem que compartilhar com os calouros que estão chegando. Sim, vamos providenciar uma festa para quando tudo voltar ao normal. Aí você já conhece a casinha, já conhece festa, já conhece tudo ao mesmo tempo. Eu tenho uma pergunta para esses calouros, né? A gente fica ansioso por voltar e etc. Mas e as vacinas? Todo mundo já tem idade para ter sido vacinado, todo mundo está com a carteira de vacinação em dia, é importantíssimo, né? A gente já identifica os antivacina e já resolve também o problema. Então, já fica o recado. Gente, eu já tenho 25 anos, já sou vacinado, eu já estou pronto para a festa. É só avisar. Aldemar, eu te conheço há muito tempo, tá? Então você não é mais novo do que eu, você não minta. Desculpe, é que eu estou fazendo a voz do Reinaldo. Ah, entendi. É que, não, só explicar, a Mariana falou, ela entendeu que eu estava falando pelo Aldemar. Agora eu estou explicando que eu estou traduzindo, interpretando o Reinaldo. Mas é normal, viu, Mariana? Como tudo é novo, então, sempre que nós falamos, vai ser a princípio, né? A princípio o quê? É o aluno surdo. Então, nós vamos estar traduzindo. E aí, quando vocês falarem, nós vamos interpretar. Se for o Aldemar a falar, aí eu preciso avisar, aqui, o Aldemar está falando. Mas agora vou pedir para ele repetir, ó.
Ele falou isso mesmo, como foi dito antes. Ele está já pronto. E aí, pessoal, vocês? Eu já tomei minhas 2 doses. Estou prontíssima. Oi, gente, tudo bem? Vocês estão me escutando? Sim, Pedro. Oi, eu sou o Pedro, eu tenho 18 anos. Eu tomei a primeira dose na semana passada e a segunda dose está programada para eu tomar em dezembro. É isso. Eu também tomei a primeira dose e eu tomo a minha dia 26 de novembro. Oi, gente, vocês estão me ouvindo? Eu também tomei a minha... Só um minuto, por favor, que vai trocar o intérprete. Ah, tudo bem. Ok. Eu sou Marina, eu tenho 26 anos, eu também já tomei a minha primeira dose. Estou aguardando ansiosamente pela segunda. Espero que não atrase nem nada. O Lucas está dizendo que ele já tomou a segunda dose na semana passada. Pode falar, Carol. Então, eu sou a Carol, eu tenho 19 anos, eu tomei a primeira, acho que 2 semanas agora passada, e a próxima agora é semana que vem, dia 29. Falei que ia aparecer os antivacinas, né? Aí todo mundo se manifestou que não quer passar essa vergonha. E vocês são daqui, de Curitiba? Eu percebi um sotaque diferente. Não, Eu sou de Curitiba. Pode falar, Carol. Não, eu sou de Curitiba mesmo. E você, Pedro? Eu me mudei recentemente para o estado. Eu vim do... Nossa, muito distante. Eu vim do Amapá. Então, assim, eu não sou amapaense, na verdade. Eu nasci no Piauí, em Teresina. Mas eu me mudei recentemente do Amapá, né? Eu tô morando, por enquanto, aqui em Pinhais. Mas é bem perto do Centro Politécnico, bem perto de Curitiba. Eu tô adorando o estado, sabe? Muito, muito legal. Muito bom. Tô me acostumando com o frio, né? O frio é bem pesado, ainda mais quando eu cheguei. Mas agora já tá melhor. Aí, Cagel, faz um dia uma aula para ele dar uma aula de geografia para nós, sobre essas regiões que ele percorreu. Legal. Semana acadêmica, né? Já organiza aquela aula tradicional no centro de Curitiba lá, né? Aquela era boa. Saudades. Fala aí, Caicós, que você... Também pode falar. Não posso ainda. Eu sou aqui de Curitiba, só pra... Aí o Caicós, que ele não é daqui de Curitiba. Fala aí, Caicós. Eu sou de Santa Catarina, mas eu sou de Rio Negrinho, faz divisa com o Rio Negro, então meio que tô ligado aqui com o Paraná, mas não sou de Santa Catarina. Sou um pedaço de Santa Catarina que deu certo, eu acho. E tomei uma dose só, por enquanto. Vou tomar a segunda em novembro, então tecnicamente não posso ainda. Sorry, galera. E aí, pessoal, mais alguém? Só uma brincadeirinha sobre a timidez do pessoal. Até o final do curso isso muda.
Ah, com Vocês vão estar certeza. se enfiando em tudo, vão estar falando sobre tudo, e é isso mesmo. Gente, a Marta está falando que não é caloura, mas ela tá aqui de curiosa. Vai que acham que ela é anti-vacina, né? Deus o livre. Legal, Marta. Obrigada por ter vindo. Não, mas a gente acolhe os anti-vacina, só que a questão é que a gente vai ter que fazer um espaço maior de tempo para conversar com essa pessoa, dialogar, trocar umas ideias, né, Fernando, Júlia? Tipo, explicar, entender também quais são os princípios dessa pessoa. Acho que a gente pode acolher e criar um diálogo também, né, se você for anti-vacina. Hein, Fernando, essa timidez de primeiro dia, isso aí é falta de presença física, né? Não tem ninguém tomando uns goró no bar ali para se soltar mais, né? Para falar, não sei o quê, né? É assim Eu fui um que chegou naquela primeira aula que o pessoal apresenta curso e daí vai para o KG, eu já fiquei tomando caipirinha. Bem isso. Assim que é bom. A Marina tá falando que o Fer não conta, porque ele é sócio do Seu Nilson. O Seu Nilson é um bar que tem ali atrás do nosso centro acadêmico, né? Nosso ponto de encontro ali. Inclusive, atualmente eu moro a uma quadra do Seu Nilson. Tristeza de não poder ver aquela carequinha dele. Ele vai para agradecimento da minha dissertação, porque ele fez parte importante assim da minha formação. Quantos TCCs já saíram, né, no bar do Seu Nilson? A minha professora Dani fala desse bar para mim faz tempo. Logo você conhece. Como que é o nome da sua professora? Daniele Williman. Ah, Dani! A Dani! Era aluna da Dani. Meu Deus do Olha céu! só, Tamires, vamos conversar depois, Tamires? Vou te contar umas coisas. Na licenciatura eu fui estagiário da Dani. Eu sou muito amigo dela desde que eu entrei no curso, eu fui estagiário dela na licenciatura, bem bacana, assim, foi uma experiência incrível também. Uma das melhores pessoas que eu conheci. A Dani estava na minha roda de conversa com veteranos e egressos. Quando a gente entrou. Nossa Senhora, agora o tempo voou mesmo. O discurso do Aproveita a Universidade, nossa, clássico. A gente sabe que tá velho quando você vê o aluno da Dani entrando na geografia, né? Tamires, a gente era da turma da Dani. A Dani entrou com a gente. A Dani tomou trote comigo na faculdade. Sério. Nossa amiga até hoje, a Dani. Por isso que a gente tira sarro. Mas na época que ela entrou, ela era muito tímida, né? Ela não bebia, ela era uma menina bem, né, novinha. Hoje a Dani é professora e formando gente que tá entrando na geografia, que tá doido. Mas sempre foi muito apaixonada pela geografia, sempre muito ativa no CAGEL. Eu não me lembro de nenhuma gestão que ela não ficou dentro do CAGEL. Nossa, sempre muito, muito ativa nessa parte política. Bem legal. Inclusive, na pós-graduação, nós fomos por 2 anos representantes recentes durante essa pandemia, foi uma loucura, porradaria, briga o tempo inteiro, mas estamos aí, vitoriosos e vivos. E vi que ela estava se candidatando a uma campanha na escola também, né? Ai, não aguento essa dor. Arrasou. Ai, gente, só faltou uma cerveja aqui, né, para dar aquele clima gostoso. Ai. Mas, gente, a gente já está quase chegando nas 17 horas, né? E a Carol quer falar? A Carol quer falar? Tá com a mãozinha levantada? Não, a minha
minha mãozinha não tá saindo, não sei o que tá acontecendo. Tipo, ela tá aí fazendo tempão já. Ai, Mas eu tá não quero bom. falar, não. Pode continuar. Tá bom. Então, vamos nos encaminhando para o fim, né? Porque logo mais às 19 horas nós teremos outro espaço, né? A gente vai ter uma mesa sobre licenciatura em geografia, né? Com as professoras Karina e Eliane. Elas vão falar um pouco sobre o papel do professor de geografia, sobre a geografia nesse contexto de pandemia, né? Um pouco sobre a área da docência. Eu espero que vocês consigam vir, né? A gente preparou o espaço com muito carinho para vocês. E eu quero agradecer muito todo mundo que pôde vir aqui hoje, principalmente os nossos queridos egressos. Muito obrigada pela colaboração, pela reflexão. Vocês são sempre muito bem-vindos e bem-vindas para somar aí nos nossos espaços. Obrigada, calouros, caloras. Nos vemos daqui a pouquinho. Muito obrigada à intérprete de Libras, que ajudou a gente aqui, né, a tornar o espaço mais inclusivo. E é isso, gente. Muito obrigada. E até uma próxima. Até. Tchau, gente. Tchau.